Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa, onde vai começar a falar um pouco sobre tempos verbais e a nossa primeira aula é sobre Simple Present e Present Progressive. Então, os dois, como o nome já diz, descrevem ou expressam ações no presente, mas cada um tem situações específicas para ser usadas. A gente vai começar então falando do Simple Present. Simple Present é o tempo verbal que expressa ações rotineiras, hábitos. Então, por exemplo, se eu digo He goes to bed at midnight. Ele vai dormir, ele vai para a cama à meia-noite. Então, estou falando da rotina dessa pessoa. Ou se eu digo We live em São Paulo. Nós moramos em São Paulo. Estou descrevendo, então, uma situação atual, um fato da minha vida. Então, o Simple Present descreve, tem essa função, né, de descrever fatos e rotinas, hábitos e assim por diante. Além disso, também pode expressar verdades que são tomadas como universais, por exemplo, the sun rises in the east, que o sol nasce no leste. Isso é tomado como verdade, então fica sempre no presente. Além de expressar, então, situações do presente, o Simple Present também pode falar sobre situações futuras. Mas em que situações futuras? Situações que têm horários já determinados e que não vão ser alterados, ou pelo menos não, né, que a gente não pretende que seja alterado. Por exemplo, the flight leaves at 9 a.m. O voo sai às 9 da manhã. Isso já é um fato determinado, vai acontecer, a não ser que alguma coisa atrapalhe. Então, eu estou falando que vai sair, pode ser amanhã, enfim, mas eu uso o presente porque é um fato já determinado e que vai acontecer. Também pode ser usado para descrever situações no passado. Em que situações? Geralmente são em narrativas, né? Quando você vê, por exemplo, está lendo um livro e fala, tal personagem entra, conversa com a sua mulher, bebe um café. Todas essas ações, vamos dizer, já estão no passado. A pessoa já entrou, conversou, bebeu café. Mas numa narrativa, usar o tempo presente aproxima o leitor daquela história. Então, nesses casos, né, de narrativa, às vezes até em notícia, né, eu tenho lá, the Concorde and Aviation Vehicle crashes as the pilots wage a desperate struggle. Então, o avião, o Concorde, bate, colide, enquanto todo mundo tenta, né, um último esforço. Eu estou falando de uma coisa que já aconteceu, mas para tentar aproximar o leitor dessa notícia, né, a gente usa o presente, né, ele bate, o personagem entra, toma café. Okay? Então, é o tempo passado, mas eu uso o presente então, para expressar essas ações. Então, falamos dos usos do Simple Present e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação, a estrutura desse tempo verbal. A gente tem, em português, o verbo é conjugado, né? Cada pessoa tem uma conjugação diferente. Por exemplo, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Mas em inglês, o verbo é o mesmo para todas as pessoas, em todos os tempos, com exceção do Simple Present, que a gente tem uma leve alteração na terceira pessoa. Lembrando que a terceira pessoa é aquela de quem a gente fala, né? Ele ou ela, que em inglês é o he, she e o it, que é o neutro. Então, para essas pessoas, a gente tem um acréscimo de S. Esse S não tem nada a ver com plural, é apenas para determinar a terceira pessoa. Você olhar e reconhecer que é a pessoa de quem você está falando. Então, se a gente olhar para algumas regras desse acréscimo de S, a gente vai ver que é muito semelhante às regras do plural, né? Então, a gente tem os verbos terminados em S, SH, CH, X, Z, O. Acrescenta, então, ES, só por uma questão mais sonora, para fluir melhor a fala. Então, kiss, né, de beijar, ficaria kisses. Wash, lavar, washes. Watch, de assistir, ficaria watches. Fix, de consertar, ficaria fixes. Buzz, né, os insetos buzz, eles fazem aquele barulhinho, ficaria buses. Go, de ir, goes. Então, lembrando que esse acréscimo de S é só para he, she e it, a terceira pessoa. Outras regras são verbos terminados em Y. Se antes do Y tiver uma vogal, é só acrescentar o S, regra geral. Por exemplo, play, plays, né? Jogar, brincar. Mas se antes do Y tiver uma consoante, eu vou tirar o Y e pôr o I no lugar. Então, ficaria study, studies, né? Ela estuda, she studies. A exceção a essas regras é o verbo have, ter, que na terceira pessoa fica has, né? Não é só acrescentar o S, também não tem a ver com esses finais mais problemáticos, é uma exceção mesmo. Have, has, a única. Se a gente for pensar nas formas interrogativas e negativas.
Em português, quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente só muda a entonação, né? Por exemplo, eu tenho um carro, né? Você tem um carro. Se eu quiser perguntar, você tem um carro? Eu só vou, né, diferenciar na entonação. Em inglês, essa diferença de entonação também acontece, só que para marcar a pergunta e a negativa, a gente usa o que a gente chama de verbos auxiliares, que no presente é o do e o does. Esses verbos não têm significado propriamente, eles só estão ali para indicar, olha, aqui é uma interrogativa, aqui é uma negativa. Então, eu tenho uma pergunta como, do you have a car? Você tem um carro? Posso responder, yes, I do, que é a resposta curta, né? Tipo, sim, eu tenho. Or, no, I don't. Não, eu não tenho. Don't é a abreviação do auxiliar do mais o not. Ok. Como a gente viu, a terceira pessoa, o he, she, it, acrescenta um S. E isso vai ter consequências também na formação, né, da pergunta, da negativa, por meio do auxiliar. Por quê? O S dessa terceira pessoa vai aparecer no auxiliar. Então, se vocês olharem a pergunta, eu tenho lá, does she like chocolate? Perceba que no like eu não tenho mais o S, porque o S está lá no auxiliar, no does. É por isso que eu tenho essa variação de do e does. Então, se eu tiver o S já no auxiliar, não preciso mais usar no verbo. Respostas, yes, she does. Sim, ela tem. Sim, ela gosta de chocolate. No, she doesn't. Não, ela não gosta. Doesn't, lembrando a abreviação de does e a partícula negativa not. O presente simples geralmente é acompanhado de certas expressões de tempo, alguns advérbios. Como eu falei, ele descreve hábitos, rotinas. Então, é muito comum a gente ver expressões como always, sempre, usually, geralmente, sometimes, às vezes, hardly ever, quase nunca, e never, nunca. Então, se eu disser, né, I usually get up at 6, eu geralmente acordo às 6. Então, estou descrevendo minha rotina e com que frequência isso acontece. Também posso usar outras expressões como on Fridays, né, tipo toda sexta-feira, né, às sextas-feiras. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, né, então períodos do dia, de manhã, à tarde, à noite. On Saturday night, né, então eu junto um dia da semana com um período, né, de sábado à noite, ou um horário, at 6, né, às 6 da manhã. Se vocês olharem um exemplo, she plays basketball on Monday nights. Então, ela joga basquete às segundas-feiras à noite. Isso faz parte da rotina dela.